Que tudo que bloqueia a sua mente, o seu entendimento sejam afastados de você agora. E que após assistir esse vídeo, você saia de forma diferente do que entrou. Amém. Muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus Pai. Muitas pessoas têm conhecimento sobre o Deus Filho, que é Jesus. Porém, poucos são aqueles que se atentam a saber sobre o Deus Espírito Santo. Podemos entender que a Bíblia é dividida em 3 partes. A primeira parte é o começo do mundo, onde tivemos a manifestação do Deus Pai. Na segunda parte, tivemos a vinda do nosso Senhor Jesus, que morreu para nos salvar, que é o Deus Filho. E a terceira parte se inicia logo após a volta de Jesus para os céus, onde ele disse: "E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade." Podemos entender que, como vivemos no mundo após a morte de Jesus, vivemos na terceira e última parte da Bíblia. Vivemos no período do Deus Espírito Santo. Hoje, você entenderá o que é Espírito e por que receber o Espírito Santo é tão importante para a sua vida e salvação. O sobrenatural Espírito Santo de Deus. Se nos atentarmos na palavra de Deus, podemos observar que os grandes homens usados por Deus foram tomados pelo Espírito Santo antes de conseguirem fazer seus grandes feitos aqui na terra. Como podemos ver? Em Juízes capítulo 14, versículos 6 a 19. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse cabrito. Observamos também em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito Santo tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar a trombeta de convocação, conclamando assim todos para segui-lo. Também em Samuel 16, versículo 13, Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Até mesmo Jesus, antes de começar a sua obra aqui na terra, teve que receber o Espírito Santo. Como podemos ver em Mateus capítulo 3, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Também podemos ver a importância do Espírito Santo em Lucas capítulo 24, versículo 49. "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Essa promessa que Jesus fala a seus discípulos é a vinda do Espírito Santo sobre eles. E Jesus ordenou que eles permanecessem em Jerusalém até terem o Espírito Santo. Nesses poucos versículos, vemos a importância do Espírito Santo na ação de Deus aqui na terra. Mas afinal, o que é o Espírito Santo? O que é estar cheio do Espírito Santo? Para você entender o que é ter o Espírito Santo, primeiro você tem que entender o significado da palavra Espírito. Vamos ver o que significa a palavra Espírito no dicionário. No dicionário diz: nome masculino, parte imaterial e inteligente do ser humano. Esfera do pensamento, a faculdade de pensar, entendimento, raciocínio, razão, inteligência. Forma de pensar, feição ou orientação particular da mente, para finalizar o que a opinião. Essas são algumas das definições da palavra espírito que encontramos no dicionário. Então, quando falamos de espírito, estamos falando de pensamento, estamos falando da parte imaterial ou incorpórea que orienta o ser humano. Dessa forma, podemos concluir que o espírito nada mais é que a mente humana. É o seu modo de pensar, é a cabeça da pessoa. Então, a forma com que a pessoa pensa é o que define o espírito dessa pessoa. De forma que aquilo que alimenta a sua cabeça vai determinar as suas ações, as suas reações e as suas escolhas. Vai dar o rumo da sua vida, vai moldar o seu destino. Então, o espírito é a inteligência humana. Agora vamos ver o que diz a Bíblia sobre o espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo mostra que quem pode conhecer sobre você senão a sua própria mente? Se o espírito do homem é a mente do homem, então quem pode conhecer você, saber sobre você, senão a sua própria mente? Ninguém pode, somente você pode ter acesso à sua própria mente. Nem mesmo o diabo pode conhecer a sua mente.
Da mesma forma, as pessoas mais íntimas e as pessoas mais próximas a você não conhecem a sua mente. Somente Deus, que fez e cuida de tudo, tem conhecimento da sua mente. Fora Deus, ninguém mais sabe o que você está pensando nesse exato momento. É por isso que, às vezes, determinadas pessoas tomam atitudes que causam surpresa para nós mesmos, essa pessoa sendo alguém intimamente próxima de nós. O diabo não conhece os seus pensamentos. O que ele pode fazer é deduzir o que tem na sua cabeça, porque ele fica observando o que você fala, o que você faz, para onde você olha, o que você faz quando está sozinho ou sozinha. Logo ele vai concluir quais são as suas inclinações, os seus pontos fracos. Ele nos observa. Mas ele não pode saber o que está dentro de você. Só o seu espírito, que é a sua mente, e Deus pode saber o que está dentro de você. Agora, na última parte do versículo diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo deixa bem claro que ninguém pode saber as coisas de Deus, onde somente o Espírito de Deus tem acesso às coisas de Deus. Logo podemos concluir que se eu quero conhecer a Deus, se eu quero saber as coisas de Deus, fazer a sua vontade, eu preciso ter o Espírito de Deus, ou seja, eu preciso ter a mente de Deus. Espírito significa inteligência, e santo significa separado. Logo, você tendo o Espírito de Deus, você passa a ter a inteligência separada, a inteligência que pensa diferente do que o mundo pensa. Você não vai viver na injustiça. Você não vai estar, conviver e fazer o que é errado. Você vai viver de forma separada. As pessoas não sabem o significado da palavra santo e falam por aí de modo debochado: olha lá o santinho. Na verdade, ela está dizendo: olha lá o separado, pois a pessoa não se enquadra nas coisas desse mundo. Uma vez a pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a ter a direção do próprio Deus. O próprio Espírito Santo vai te dizer como devem ser as suas escolhas, suas atitudes e suas reações. Quem não tem o Espírito Santo é conduzido pelo espírito humano, e é por isso que às vezes vemos noticiários de pessoas fazendo coisas absurdas, pois elas pensam com o espírito humano e são sujeitas às tentações desse mundo, pois não tem um filtro dentro de si que as limite, não tem a forma de pensar que vem do alto, não tem a lucidez espiritual. Por isso, logo após a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, pois é muito difícil agir nesse mundo em concordância com Deus sem ter a forma de pensar de Deus. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é como se houvesse uma fusão do espírito humano com o Espírito de Deus. A mente da pessoa se funde com a mente de Deus. A partir daí, Deus passa a ter um canal com o ser humano, passa a ter uma ligação, um link pelo qual ele vai inspirando, orientando. Logo, estar cheio do Espírito Santo é estar sendo controlado pelos pensamentos de Deus. Às vezes as pessoas são fãs de um determinado artista famoso ou se dedica para uma torcida organizada de algum time, seguem influenciadores em todas as redes sociais, se enchem do modo de agir, de vestir e de se comportar daquele artista. Logo, essa pessoa está tendo o espírito daquilo que está se enchendo, daquilo que busca de todo o coração. Sua mente passa a ser moldada por aquilo que você está absorvendo, a ponto de até mudar a sua aparência para poder estar em concordância com o modo de agir daquilo que segue. E muitas das vezes esses artistas famosos, esses influencers, estão sendo usados pelo próprio diabo para moldar o seu espírito ao espírito dele e te afastar do Espírito de Deus. Da mesma forma, a pessoa que recebe o Espírito Santo tem uma transformação, a ponto de ser nítida a sua mudança. Detalhes no comportamento chamam a atenção, como por exemplo, não falar mais palavrões, abandono dos vícios, da pornografia, de esquemas. Enfim, a pessoa passa a ter a mente santa, a mente separada. Por mais que ela seja tentada a fazer coisas erradas nesse mundo, o Espírito Santo não permite, falando na mente da pessoa para não fazer tal coisa. Agora, como podemos alcançar isso? Como podemos ter a mente de Deus em nós? Aí é que está o ponto. Só podemos ter a mente de Deus se tivermos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porque assim como o seu Espírito é a sua mente, o Espírito Santo é a mente de Deus. E como podemos ter o Espírito Santo? Bom, para ter o Espírito Santo você precisa ter como seu ídolo o próprio Deus, se interessar pelas coisas de Deus. Pela palavra de Deus, você precisa negar a sua vontade, mesmo que isso custe muito para você. A leitura da Bíblia tem que ser constante. A Bíblia não deve ser um enfeite da sua casa.
Jesus disse em João 6, versículo 63: As palavras que eu disse são espírito e vida. Quando você abre a Bíblia, você está tendo acesso aos pensamentos de Deus, que foram eternizados por meio de servos cheios do Espírito Santo. É a vontade de Deus nas suas mãos através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está absorvendo os pensamentos do próprio Deus. Você acaba tendo o Espírito da Bíblia entrando na sua mente. É a Bíblia viva dentro de você. É a palavra dentro de você. Agora eu te pergunto: como está a sua mente? Do que você tem alimentado a sua mente e o seu espírito? O que está cheio dentro de você? Será que as músicas que você ouve têm te conduzido a um comportamento de Deus? Será que os convites a lugares e pessoas ao seu redor estão te aproximando de Deus? Será que as pessoas que você convive aceitariam a sua conversão em Jesus, ou elas iriam te criticar ou debochar? E se você negasse a se embriagar com essas pessoas? E se você negasse a ter relações sem ter um casamento? Como reagiria o que te cerca? O problema é que as pessoas querem tudo de Deus, mas não querem abrir mão do que há nesse mundo. Talvez você não se interessa em ler a Bíblia. Talvez você venha trocando a palavra de Deus pelo que há nesse mundo. Cuidado, pois, aquele que não tem o Espírito de Deus, isto é, a mente de Deus, a forma de pensar de Deus, esse não é de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tudo que enche a sua mente te controla. Compreende? Sim ou não? Por isso vemos esse mundo perdido, pois tudo é troca de espírito. Repare que normalmente a sociedade se divide em grupos, onde o espírito bate um com o outro, onde há concordância de espírito, o espírito de uma pessoa bate com o do outro, e a partir daí, uma pessoa começa a influenciar a outra. Essa influência é percebida em relação à roupa que ela veste, no falar, no corte de cabelo, no agir. Vemos nesse mundo que cada indivíduo é atraído por alguém que tem o mesmo espírito. Nisso há uma conexão de forma que um vai se enchendo do espírito do outro. Então, o que significa estar cheio do Espírito Santo? Meu amigo, minha amiga, estar cheio do Espírito Santo significa estar cheio dos pensamentos de Deus. Então isso significa que a partir do momento que você tem os pensamentos de Deus, o seu comportamento automaticamente muda. Inevitavelmente você acaba se afastando das pessoas que vivem sobre as influências desse mundo, nos vícios, na malandragem, na mentira, na traição, nos esquemas, na malícia, enfim, naquilo que Deus reprova. Diante disso, podemos entender o que Jesus falou em Mateus 10, versículos 34 a 39. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Como podemos ver nessa passagem, Jesus diz claramente que veio a esse mundo trazer a espada, causando divisão entre os homens. Essa espada é a palavra de Deus, onde uma vez você cheio da palavra de Deus, ou seja, cheio do Espírito de Deus, logo você naturalmente acaba se afastando das coisas e costumes desse mundo. Há uma divisão. E quando temos o Espírito Santo e passamos pelos desertos da vida, quando vêm as tentações ou quando vem uma situação difícil em que eu preciso tomar uma decisão, se eu estou cheio do Espírito Santo, significa dizer que o Espírito Santo vai influenciar a minha decisão, a minha reação. Você sempre vencerá, pois terá os pensamentos controlados pelo Espírito Santo, e aí não tem como dar errado. Pois, em todos os momentos você vai saber para que lado deve ir, e fará as melhores escolhas, e essas escolhas que irão influenciar o seu futuro. E você vai vencer nessa vida. Claro, sempre haverá muitas lutas, mas irá vencer. Porque Deus vai ser contigo, e você será guiado não só para vencer as coisas desse mundo, mas também para ter a vida eterna com Jesus. Aleluia! Porque o Espírito Santo não vai te colocar no inferno. Então, meu amigo, minha amiga, a nossa maior necessidade é estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 18: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você tem que estar buscando ser cheio do Espírito Santo. E para isso você tem que ter sede das coisas de Deus. Tem que falar com Deus todos os dias. Tem que diminuir um pouco as redes sociais, os joguinhos de celular para ler a palavra de Deus. E quando você lê a palavra,
Bom, então a palavra, o espírito da palavra vai possuir você. E você aprenderá a perdoar, e dentro de você não haverá mágoa, nem tristeza, nem desânimo. Pois você terá o Espírito de Deus dentro de você. Mas para isso, você precisa buscar a Deus de todo o coração. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Te dê uma oportunidade de você ter o Espírito de Deus. Talvez até hoje você nunca tenha acertado na vida, porque sempre foi conduzido pelo espírito humano, pelas modas desse mundo. Você até hoje escolheu pessoas erradas, por procurar em lugares errados. Pare um pouco, pense. Experimente se entregar a Deus, em ler a sua palavra. Eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa, e quando mudamos tudo muda. Então que mudemos para o melhor, mudemos para ser com Deus e ter a salvação. E um dos indícios que você tem o Espírito Santo é a vontade de ganhar almas para Jesus, de falar de Jesus para as pessoas. Pois da mesma forma que você fica bem quando tem o Espírito de Deus, você quer que as pessoas também fiquem bem com Deus. E essa é a vontade do Pai. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se ele te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus.